Na Super Resenha, bate-papo com Ribamar Cavalcante, o seu ídolo do passado em destaque. É sempre bom ouvir Ribamar Cavalcante. Vamos à nossa pauta. Voltamos a 1965. Bom, o Ribamar, no top 5, escolheu aqui os jogadores em destaque naquela temporada, que foi o Gaspar, o Talvanes, o Jorge II, o Galdino e o Odissé. Jogadores que foram citados por Ribamar Cavalcante no top 5 em 1965. Agora, voltamos a este ano para a gente destacar aqui o técnico, o dirigente, o árbitro e um cronista esportivo em destaque neste ano de 1965. E vamos começar pelo treinador. Qual o técnico em destaque em 1965, na sua opinião? Diga lá, Ribamar. Acabei de falar há poucos segundos que para uma equipe ter fazer boas apresentações tem que ter o apoio total, né? A começar pela formação, pelo comando técnico, né? E assim sucessivamente. Então, essa partida aí, desse campeonato de 65, tem um apoio total, né, Santos, do dirigente, né? Então, com o maior prazer, eu vou relacionar agora esses componentes de 65. A primeira citação qual é? Treinador. Treinador, positivo. Treinador Santos, mais uma vez em 65, brilhou a estrela, podemos dizer assim, de um atleta, de um treinador da casa, né? Esse faz parte dos comandantes técnicos da casa, pessoa simples, humilde, né? Mas aquele termo popular que se fala na linguagem do futebol, fala a linguagem dos seus atletas, né? Passou pelo Alecrim, uma boa passagem pelo Alecrim Futebol Clube, Potiguar, passou pelo futebol macauense, Atlético, Ferroviário, passou nas bases do ABC Futebol Clube. Eu estou me referindo ao saudoso José de Djalma, mais conhecido por Tenente. José de Djalma, portanto, é o técnico citado aqui por Ribamar Cavalcante. Qual era a principal característica do Tenente, hein, Ribamar? Santo, por incrível que pareça, apesar dele não ter muita facilidade assim, podemos dizer assim, com a cultura, tá entendendo? Mas ele fazia a linguagem do atleta, né? Eu tive o prazer e o privilégio de ser treinado por ele. Então, quando nós, ou seja, os 11, da camisa 1 à camisa 11, quando entrava em campo, Santos, estava na nossa mente toda aquela preleção dele, né? Repito, simples, humilde, né? Mas fazia com que a gente encaixasse tudo que ele estava falando, Santos. Era uma coisa impressionante, né? E até porque no intervalo também fazia com que ele, quando era resultado negativo os primeiros 45 minutos, às vezes ele fazia uma mudança, uma nova preleção rapidamente, né? Que era só no intervalo, mas realmente se encaixava perfeitamente. E a característica, como você perguntou a mim, principal dele, essa facilidade que ele tem de se expressar perante seus subordinados. Muito bem. José de Djalma, conhecido como Tenente. Esse apelido, por que o Tenente, hein? Para ser sincero a você, Santo, eu não sei qual o objetivo, né? É semelhante ao caso do nosso querido ex-zagueiro do América Futebol Clube, do ABC, o Gito, né? Cabo Gito, né? Então isso aí, o José de Djalma teve uma promoção muito além do Gito. O Gito era conhecido pelo nosso saudoso Hélio Câmara, Cabo Gito, e Zé de Djalma era simplesmente o Tenente. Houve uma superioridade muito grande com diferença para o Cabo Gito, né, Santos? É verdade. Muito bem. Eu peço até desculpa aos torcedores, né? Talvez tenha alguns, logicamente, a gente tem que respeitar. Não gosto dessas, podemos dizer assim, dessas brincadeiras, né? Eu sou do tempo antigo, uso esse termo, brincadeira. Mas é apenas para que nosso bate-papo, né? Passe a ser mais agradável, a gente sempre ficar descontraído, né, Santos?
tem muitos que gostam também, mas repito, e peço as desculpas aos demais ouvintes e torcedores que talvez não gostem dessas brincadeiras, mas é no bom sentido. Isso mesmo, Ribamar, muito bem. José Djalma, o tenente, citado aqui por Ribamar Cavalcante como técnico da temporada 1965. E agora, vamos ao dirigente. Qual o dirigente em destaque deste ano? Diga lá, Ribamar. 65, Santos, no início do bicampeonato, né? Ou seja, no próximo temporada, ou seja, 66, o ABC voltava a conquistar o título, logicamente seria o bicampeonato. Então, a partir daí de 65, já tinha no comando da direção, respondendo pela associação, pela instituição, um grande desportista, né? Um grande desportista que influenciou, teve 99, não diria 100%, porque a perfeição, né? E não existe perfeição, mas 99%, né, responsável pela conquista de ter evitado, podemos dizer assim, o tricampeonato do Alecrim Futebol Clube, né? Ou seja, Alecrim campeão 63, 64, consequentemente, em 65, seria o tricampeonato do Alecrim, e esse presidente, né, com muito esforço, muita dedicação, não deixou faltar nada ao elenco para que evitasse esse tricampeonato do Alecrim Futebol Clube, no qual tinha no comando técnico, que eu falei ontem, o nosso querido, o saudoso Pedro Quarente. Eu estou me referindo o dirigente, presidente do ABC Futebol Clube, o empresário Firmino Moura, Santos. Poucos vão dizer Firmino Moura, por isso que às vezes eu bato na tecla, né, que nosso dirigente devia zelar mais, ter mais cuidado, né, com a história do futebol do Rio Grande do Norte. Dificilmente você veio falar no nome desse grande presidente, no qual eu tenho o prazer de citar hoje, por questão de justiça e por reconhecimento pelo que ele fez pelo ABC. Firmino Moura. Portanto, o dirigente do ano 1965, Firmino Moura. Bom, na década de 60, década de 70, o dirigente era muito dedicado, até de uma forma filantrópica, né? A questão da visão amadora, né? Porque quando você fala amador, você fala em dedicação, né? Porque não visa muito esse aspecto financeiro, dinheiro e tal. Era dedicação mesmo, né, Ribamar? Sem dúvida. Nessa época, nós estamos citando, 65, década de 60, claro, existe o amadorismo nesse sentido que você está falando, né? Isso, essa transação de banco, conta corrente, eu vou dizer, mais um termo de brincadeira. Esses dirigentes na época, que tinham um poder aquisitivo elevado, ele guardava o dinheiro, era no baú, era na mala, era em casa, era na sua casa. O time, né, tanto faz a América como a ABC e Alecrim, estava necessitando o presidente na época, que sacrificavam seu próprio patrimônio, né, ia em casa e trazia logo dinheiro. Não tinha esse negócio de dizer, não, amanhã eu vou efetuar o pagamento, que hoje o banco encerrou, o expediente encerrou. Negativo. Era rapidamente o dinheiro chegar porque estava em casa guardado. Eu espero que o torcedor ouvinte entenda a minha colocação, mas essa é a realidade. Então se tornasse muito mais fácil, né? Já havia o sentido também da palavra, né, que nós sempre falamos sobre isso, aquele compromisso, né? Então os atletas ficavam super empolgados, né? Entravam em campo sabendo que ao conquistar aquela vitória, consequentemente, tinha logo em seguida sua boa gratificação. Muito bem. E um outro aspecto também em relação a esta década, né, Ribamar? Como não havia ainda o estádio Castelão, era o estádio Juvenal Lamartine, o principal estádio do futebol do nosso estado, o acesso do torcedor a esses dirigentes era um acesso direto, né? Porque, por exemplo, no estádio, os dirigentes iam para a arquibancada de madeira, né? Onde tinha lá a área dedicada aos dirigentes e tal, né? Mas para ele ter acesso à arquibancada de madeira, ele tinha que passar, né, diante dos torcedores que estavam ali na arquibancada do lado esquerdo das cabines de rádio, da área coberta,
da área de madeira, e do lado direito, né, que se concentrava mais a torcida do Alecrim. Né, e tinha lá o portão principal, né, que ele, para entrar no estádio, tinha que entrar igual a todo mundo. A diferença era a questão apenas do local de entrada. Mas, assim, o acesso era todo mundo junto, praticamente. Então, hoje não, né? Você na Arena das Dunas, o torcedor, ele não tem um acesso direto ao dirigente, ele chega lá de carro, entra lá, tem um portão lá por dentro, lá, é diferente. Nesse momento, nesse estágio do nosso futebol, o torcedor, ele tinha mais acesso direto, conversava com os presidentes, ele conversava com os diretores, né, Ribamar? Ao presidente do clube, ao chegar no estádio, Santos, já passava, você foi feliz nessa sua colocação, já passava pelo torcedor. Vamos botar a memória para funcionar. Estádio Vila Martins, portão principal, logicamente, você entra, já passava na arquibancada que ficava, podemos dizer, aos fundos do gol de entrada, ok? O dirigente entrava, logo em seguida tinha a primeira arquibancada. Essa arquibancada, logicamente, aos fundos do gol. Mais adiante, quando ele se dirigiu para o local dele, tinha ao lado direito, logicamente, o primeiro lance de arquibancada, um lance pequeno. E logo em seguida tinha o local dele, que justamente era onde funcionava as cabines de rádio. E mais adiante tinha outro lance de arquibancada, que era a torcida do Alecrim Futebol Clube. Então o dirigente passava por essa torcida nas arquibancadas no fundo do gol, por trás do gol, mais adiante a primeiro lance de arquibancada pequena, para dar subida, para ter acesso ao tribuna, chamada Tribuna de Honra, né? Justamente onde ficavam as cabines. Então, realmente, era fantástico. Antes de o presidente chegar para o seu devido local, onde estava reservado, ele já passava por esse torcedor, no qual, às vezes, era separado, para cumprimentar, para responder algumas perguntas que fossem formuladas pelo torcedor do clube dele, e assim sucessivamente. Até nisso, Santo, era mais gostoso. Hoje, dificilmente o torcedor tem contato, dificilmente não tem contato com o dirigente, não tem contato com o presidente do seu clube, devido à modernidade, logicamente, nós temos que respeitar, mas houve esse diferenciamento, justamente dessa aproximação, né, do torcedor com o comandante, o presidente do clube. Dou outro exemplo também, é o caso do repórter, que nós chamávamos na nossa época de repórter de pista, né? Chamava de pista. Então, realmente, esse repórter tinha um contato direto, Santos. Você participou disso, você foi um desses, que passava direto após encerrar a partida, que assinalou o gol, você chegava de primeiro. Se você fosse um cara com mais discussão, você chegaria àquele atleta que tinha assinalado o gol da vitória com mais rapidez. Entrava no campo. Hoje, até isso, existe esse distanciamento. Não existe mais isso. Então faz com que passe a ser mais sem motivação as partidas. Essa é a minha opinião. Muito bem, Ribamar. Então, 1965, José Djalma escolhido técnico do ano, o destaque do ano, na opinião de Ribamar Cavalcante, dirigente Firmino Moura, ex-presidente do ABC. Agora, o árbitro. Qual árbitro em destaque em 1965, Ribamar? Década de 60, uma das melhores fases dos atos locais, né? Mesmo sabendo que as partidas decisivas, como sempre, né, ABC América, vinha de fora, né? Vinha do sul do país, né? Mas realmente foi uma fase muito boa da arbitragem das décadas passadas, né? Então eu optei por um que realmente tem um apelido, lá na frente eu vou antecipar, que o apelido não é menosprezando, é um apelido carinhosamente, né, para que todos entendam. Então esse foi um dos melhores árbitros, né, do nosso departamento de árbitros da federação, antes FND, após FND, FNL. Eu optei pelo árbitro que tem um apelido, repito, nada de menosprezar, hein? Cobra Preta. Aí o torcedor mais jovem, Cobra Preta? Tinha esse? Tinha. Era apelidado por Cobra Preta. Mas eu estou me referindo ao grande árbitro, o saudoso Luiz Meirelles. Luiz Meirelles, portanto, o árbitro em destaque, na opinião de Ribamar Cavalcante. O Meirelles era muito respeitado, hein, Ribamar?
respeitado. Naquela época era o trio respeitado, era Afrânio Messias, Luiz Meirelles e Jade Corrêa. Esse aí chamava até o trio Regina, não sei o porquê. Parece que tem um sabonete de marca Regina na época, não sei se era referente a isso, então chamava o trio Regina. Então era um trio, tá? Todos entravam em harmonia, tá entendendo? Tanto fazia ser o arco central o Meirelles, como o Afrânio, tá entendendo? E o Jade Corrêa. Havia até sorteios, mas realmente era um trio maravilhoso, e o Luiz Meirelles era um dos destacados, principalmente da sua maneira de atuar, né? Muito rígido, muito rigoroso, e realmente não dava colher de chá para os atletas. E eu lembro bem, Ribamar, que naquela oportunidade dificilmente se falava em se optar por árbitro de fora para apitar os jogos do campeonato estadual, até mesmo nas decisões, não é? Nos jogos decisivos, como você bem citou aí, ou apitava o Jade Corrêa, ou apitava o Afrânio Messias, ou o Luiz Meirelles. Não havia muita discussão sobre isso, nem essa questão de trazer árbitro de São Paulo, do Rio de Janeiro. Os árbitros locais, eles eram muito prestigiados, Ribamar. Sem dúvida, Santo. Inclusive, Mauri, como eu falei para você, algumas partidas tiveram, né? Até porque não vinha nem do sul do país, né? Que era um árbitro que apitava sempre aqui no nosso campeonato das décadas passadas, era o saudoso Sebastião Rufino, entendeu? Tinha o também que apitou, na época eu estava em atividade, na edição de ABC América, assisti muitas partidas em decisão, ele apitou o Lauraldo Monteiro, entendeu? Pouquíssimo, mas a maioria dos clássicos na edição sempre eram os da casa, entendeu? Por sinal, não era nem um favor, era por merecimento. O departamento de árbitro da federação ficava super feliz, porque era escalado e não tinha nenhum problema. E com esse trio principalmente. Não é que os outros não fossem bons árbitros, né? Mas toda a atividade profissional tem aqueles que se destaca mais, né? Isso é normal. Mas realmente esse Luiz Meirelles, um dos maiores árbitros do futebol do Rio Grande do Norte. Bom, e também a gente já falou aqui em outras oportunidades, Ribamar, mas lembrando que naquela época não tinha essa distinção de só árbitro auxiliar ou só árbitro central. Como o Ribamar citou há pouquinho, esse trio, muitas vezes havia um revezamento, né? Uma vez o Meirelles apitava e o Afrânio e o Jade Corrêa estavam nas bandeirinhas, como se chamavam antigamente. Em outro jogo, muitas vezes se invertia. O Afrânio era o árbitro, o Meirelles ia ser bandeirinha com o Jade Corrêa. Em outro jogo, o Jade Corrêa ia apitar com as bandeirinhas de Meirelles e Afrânio Messias. Então, o árbitro tanto podia ser o árbitro central, como também assistentes, né, Ribamar? Dessa mesma maneira, havia o rodízio, podemos dizer, né? Então, dessa mesma maneira que você está falando, acontecia. Até porque, Santos, todos ficavam satisfeitos com a arbitragem deles, né? Bom trabalho. Haviam falhas, erros, é claro, gente. O ser humano erra, não existe, como eu falei há poucos minutos, não existe a perfeição, mas eram umas falhas, podemos dizer assim, que os torcedores entendiam, né? Que não tinha sido aquela decisão do árbitro propositalmente de prejudicar o time A, B e C, de maneira alguma. Repito, havia falha por ser humano, mas realmente eram muito respeitados, sem nenhuma dúvida. E agora esse apelido aí de Cobra Preta, que naquela oportunidade, né, era considerado realmente até uma forma carinhosa. Eu nunca vi o Meirelles se importar, porque se chamava, se falava isso e tal, olha o Cobra Preta e tal. Parecia até um elogio, porque muitas vezes essa questão da cobra se falava muito também antigamente, né, Ribamar? Cobra criada, fulano é cobra criada, como se fulano é um cara esperto, é um cara inteligente, era até um elogio. Mas hoje tem que se pensar duas vezes, viu, Ribamar? As partidas hoje realizadas aqui, principalmente o futebol do sul do país, né? Você vê clássico, ABC, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, aquele da cor, olha como mudou a cor da década de 60 para hoje, como eu vou me pronunciar, aquele da cor morena, totalmente diferente. Antes eu não ia pronunciar desse jeito, entendeu? Alguns atletas da cor morena, quando o da cor branca
o ofende, é um processo na hora. Então, realmente tem que ter muito cuidado, Santo, porque não é fácil você depois, com a idade bem avançada, receber um processo, né, devido a você ter sido interpretado, né, que estava menosprezando seu semelhante. É verdade, meu amigo. Já tivemos aqui José Djalma, técnico 1965, Firmino Moura, ex-presidente do ABC como dirigente do ano, Luiz Meireles, o destaque da arbitragem, e agora um cronista esportivo, 1965. Qual o cronista esportivo em destaque, Ribamar? Santos, eu só observo o tempo passar muito rápido, né? Porque se nós tivéssemos condições, nós passaríamos a tarde toda e entraria pela noite, né? Citando esse pessoal da velha guarda, né? Porque eles prestaram um grande serviço, cada um dentro das suas características, né? Cada um dentro da sua potencialidade, mas é coisa fantástica você se pronunciar, né? Você fazer uma explanação desses profissionais, seja qual for a área das décadas passadas. Hoje, dificilmente você fica perdido, né? Você está sendo entrevistado, você está pedindo a Deus que termine logo a entrevista, porque você não tem assunto para falar sobre esses profissionais de hoje, com todo respeito, com pequenas exceções, que toda regra há exceções. Mas realmente isso é outra história, só. Muito bem. O cronista esportivo em destaque, Ribamar. Fechando com chave de ouro, né, Sandro? Isso. Após falar no Tenente, no Firmino Moura e no Meireles, tem que vir agora coisas que, pelo menos, eu acredito que os ouvintes, principalmente mais jovens, se é que já tomaram conhecimento da história dele, ficaram super felizes. Mas esse profissional da imprensa, profissional qualificado, profissional de alto nível e super inteligente, eu considero ele, né, ao lado do saudoso Luiz Jean Bezerra, considero a dupla que prestaram grande serviço à imprensa do Rio Grande do Norte. Eu optei para fechar com chave de ouro o saudoso, nosso querido companheiro seu também, da Tribuna do Norte, né? No chamamento Tribuna do Norte e Cabo Gil e Globo sempre trabalham unidos, por isso que eu estou dizendo, companheiro de trabalho de Santos Neto, o nosso saudoso e querido deixou até hoje muita saudade, faz muita falta. O saudoso Everaldo Lopes. Everaldo Lopes, o homem da coluna Numeradas no Diário de Natal e depois Apito Final, né? Sua coluna na Tribuna do Norte. Eu sempre comentava com o Everaldo, quando ele estava no Diário de Natal, que era muito comum a gente ouvir, Ribamar, alguns leitores dizerem o seguinte: olha, quando eu compro o Diário de Natal, a primeira coisa que eu vou ler é a coluna Numeradas. Depois é que eu vou ler o jornal, as outras notícias e tal. Mas assim, a primeira coluna é a coluna Numeradas. E com a coluna Apito Final, na Tribuna do Norte, não foi diferente, né? Principalmente porque tinha lá aquele cartão amarelo, né? Que ele falava que ele trabalhou muito com o Edmar, né? Que era espetacular, aquelas, né, charges do Edmar Viana. Edmar Viana, rapaz. Edmar Viana, exatamente. Grande Edmar, né, que foi presidente do Alecrim, chegou a ser presidente do Alecrim. Então o Edmar Viana e o Everaldo Lopes, uma dupla sensacional com o cartão amarelo. Então muita gente, e eu não vou negar, viu, mamãe? Eu era um deles. Quando pegava o jornal, ia primeiro lá nas colunas. O Enio Lopes também está me confidenciando aqui também. Quando pegava o jornal, a primeira coisa era ler a coluna. Era uma coisa quase que imediata, viu, Ribamar? Sem dúvida, Santo. Um homem bastante com credibilidade, né? Muito sincero na sua exposição, todos o admiravam. E até porque, além da Cabo G, além da Tribuna do Norte, né? Não podemos esquecer também da passagem dele pelo Diário Associado, Diário de Natal, né, Santo? Também era, a coluna dele era as Numeradas, lembra dessa matéria? Isso mesmo, Numeradas. Isso. Quando ele saiu quando eu fui transferido para a Tribuna, aí passou a ser Apito Final. Mas a coluna era semelhante, né? Então, realmente, de bastante credibilidade e, acima de tudo, rapaz, um pesquisador, que saudades, eu bati muitos papos com ele em sua residência, e ele também teve o prazer de receber minha residência para falar do passado, né? E até hoje também eu sou grato a ele, o reconhecimento
eu aproveito a oportunidade agora com a audiência da Mix Retro e também por questão de reconhecimento e uma gratidão que eu tenho por ele. Em 1968, né, eu tive a oportunidade de atuar pelo futebol moçoroense, uma equipe extinta, chamada Pleno. Era uma fábrica, Pleno era um óleo, tipo do óleo. Era de uma fábrica essa equipe de futebol, por nome Pleno. E ele foi quem me indicou, né, para os dirigentes dessa equipe Pleno. Eu tive uma temporada em Mossoró, realmente ele me contribuiu, me deu essa ajuda, né? Porque na época que a gente está em atividade, quando a gente é transferido para uma determinada equipe, tem que ter alguém que nos indique. E realmente ele foi que me indicou. Então, aproveito, repito, a audiência do programa para, de público, né, dizer dessa gratidão que eu tenho por ele, né, devido a ele ter proporcionado esses momentos felizes para mim. Muito bem, Ribamar. Claro que o principal destaque do Everaldo foi no jornal, né, com essas colunas, mas antes ele trabalhou também com a Rádio Poti, ele foi de rádio também, mais no aspecto interno, né, de pautas, dessas coisas, né, mas ele foi da Rádio Poti, né, participou de algumas equipes de esportes da Rádio Poti, não foi por muito tempo, porque depois ele se dedicou realmente ao jornal, mas é inevitável dizer a importância do professor Everaldo Lopes, é assim que a gente o chamava, né? O professor Everaldo Lopes, a sua importância para o jornalismo esportivo, e deixou um grande legado que foi o seu livro, né? Da bola de pito ao apito final, que, como você citou também, ele era um pesquisador e deixou esse livro com muitos detalhes em relação a registros dos campeonatos do nosso futebol, hein, Ribamar? Sem dúvida, Santos. O último livro dele, acrescentando com a sua permissão, foi 100 anos da federação, parece, me falha a memória. O último livro dele teve uma parceria, teve uma grande ajuda, né? Uma grande ajuda, é bom a gente frisar as coisas conquistadas com muito sucesso. Também tem alguém que ajuda, né? Ele mesmo confidenciou a mim muitas vezes, né? Da grande ajuda que teve para lançar esse último livro, ajuda total do presidente da federação, o José Vanil, né? É bom frisar, porque é muito importante a gente saber, quando há um sucesso, tenha a colaboração de outras pessoas. Então, realmente, ele fez sucesso na Poti, até porque, na época, como eu falei no início do nosso bate-papo, tinha chamava o repórter, o picha, né, de campo, e realmente na Poti ele chegou a exercer a função de repórter da pista. Isso mesmo. Ribamar Cavalcante destacou aqui o ano de 1965. Técnico em destaque, José Djalma, o tenente. Firmino Moura, o dirigente do ano, ex-presidente do ABC. Luiz Meireles, o destaque da arbitragem. Everaldo Lopes, destaque da crônica esportiva.